Muito bom dia. Estamos aqui para mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Vamos continuar com o nosso ciclo de conversas com bastonários. Depois temos tido o Sr. Bastonário José Miguel Júdice, Rogério Alves. Temos hoje connosco o Sr. Bastonário Guilherme Figueiredo, que foi bastonário entre 2017 e 2019. Muito obrigado, Sr. Bastonário, por estar aqui hoje. É convosco que o recebemos aqui, no rescaldo do nosso congresso que terminou ontem à noite. E eu começaria por uma citação sua, que está no nosso portal, em que diz: a justiça neste Portugal de Estado de Direito Democrático encontra-se e manter-se-á doente enquanto não se adequarem as custas e taxas judiciais ao país real, enquanto mantivermos uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Esta não é uma questão de cotidiano, trata-se antes de uma questão estruturante do Estado de Direito Democrático e social, com consequências várias. A pergunta que eu lhe coloco é: acha que esta projetada alteração ao nosso estatuto contribui para acabar com esta justiça para ricos e para pobres? Não, de maneira nenhuma. E começando com essa citação, para já, importa dizê-lo que se mantém-se na mesma, não é? Isto é, quando falamos, ou quando falei da justiça para ricos e justiça para pobres, naturalmente o que eu estava a dizer era que quem tinha acesso, os mais carenciados pela circunstância de poderem ir ao apoio judiciário e requisitar esse apoio judiciário através do mecanismo que está previsto, e só isso daria para ter um encontro aqui. E a segunda é os que são os abastados do ponto de vista económico, que de facto também não têm esse problema. A classe média tem esse problema naturalmente. E nós temos custas, de facto, muito altas. Mas o que é importante sublinhar é que este aumento das custas sociais que se veio a tornar foi simultâneo com a redução dos serviços prestados pelo Tribunal. Isto é, o Tribunal passou os serviços, muitos serviços, para os advogados, e que são os mandatários dos cidadãos, e, portanto, são estes cidadãos que estão a pagar ao seu mandatário, e, simultaneamente, aumentaram as custas. E há custas que, de facto, não se conseguem compreender. Quer dizer, já nem quero referir em concreto, por exemplo, o problema do Tribunal Constitucional, que é um escândalo nacional. As custas que daí advêm, isto já também para não discutirmos qual é o âmbito de atuação do Tribunal Constitucional, que é extremamente reduzido. Mas de facto não faz sentido. Por outro lado, há muita gente que não vai ao Tribunal porque não tem capacidade financeira. E depois há questões que podiam ser tratadas ao nível da microcirurgia. Por exemplo, aquela ideia que as pessoas formataram de que quem vai ao Tribunal de Família, por razões de direito de família, jurisdição voluntária, não tem que pagar custas, porque não tem uma taxa de justiça inicial, e depois no fim se veem confrontados com custas de muito valor e que têm que ir pedir dinheiro emprestado para pagar essas custas, antes pagassem taxa inicial, porque a ideia que fica é: tu não pagas taxa inicial porque estamos na jurisdição voluntária, a jurisdição voluntária do direito de família é uma questão central para a vida do cidadão e não o podemos franquear, fechar-lhe as portas. Pois não lhe fecham a porta, venham cá discutir o assunto, mas depois no fim levam as custas. E, portanto, nós temos de facto aqui um problema que vem mantendo-se, que eu não consigo entender porque ainda se mantém. De facto, há governos que nos falam muito da defesa do cidadão, do Estado de Direito Democrático, da justiça, mas mantêm esta situação relativamente aos cidadãos. E esta situação é muito grave, na minha opinião, e por isso é um problema estruturante, numa área que parece que se perdeu a noção de que a justiça faz parte da soberania. Que é desvalorizada constantemente. E é desvalorizada e faz parte da soberania. E ainda é das poucas coisas que faz parte da soberania, não é? Porque nós vivemos um contexto histórico em que a soberania, digamos assim, ela foi sendo cedida em parcelas, ora para instituições europeias, por exemplo, em que os governos nacionais deixaram de ter o poder para, enfim, implantar certas medidas, mas também foram cedidas para grandes grupos económicos, etc. E, portanto, nós temos hoje uma realidade completamente diferente da que tínhamos há muitos anos. E esta realidade exige, como é evidente, mais trabalho no sentido de permitir que o cidadão possa discutir nos tribunais
os problemas que tem, sem estarem os cidadãos que são a classe média todos prejudicados pelo alto número, pelo valor imenso que tem as custas em tribunal. E acha que esta proposta de estatuto contribui para essa diminuição das desigualdades sociais ou não? Não diminui de forma nenhuma. Vamos ver. Em primeiro lugar, temos que ver o problema do Estatuto. O problema do Estatuto e a proposta que vem do Estatuto, nós poderíamos dizer, bom, o Estatuto e a mudança do Estatuto representa ou é uma das consequências da cedência da soberania. Não é verdade, porque muito do que lá está não é exigível ao nível europeu. Mas mais grave ainda, a forma como isto foi tratado é uma forma indesculpável no tratamento da advocacia portuguesa. Mas não é o PRR que justifica isto? Não é o PRR. O PRR justifica umas coisinhas muito pequeninas, mas não isto. O que justifica isto, quer dizer, quando diz o PRR, até podemos dizer o seguinte... Não, estou a repetir o que o Governo diz. O PRR justifica naquela que é a ideia do que o Governo quis passar. Para quê? Para justificar o maltratamento. Eu até diria que não foi um maltratamento, foi mesmo um tratamento que não víamos... Olha, que não víamos há muitos anos. Eu não sei se este tratamento que o Governo fez, este Governo em concreto, relativamente às ordens em Portugal, tem justificação. Eu já não estou a falar do ponto de vista dos conteúdos, que com certeza lá iremos. Estou a falar no tratamento, na relação. Dizer a uma ordem que tem X dias para apresentar um projeto é indesculpável. Dizer a essa ordem que deverá apresentar, sob pena de ser o próprio Governo a fazer a sua apresentação, que aliás estou convencido que aconteceu, isso é indesculpável, porque se havia toda essa pressão do ponto de vista do PRR para poderem receber essas quantias, independentemente do problema do Tribunal Constitucional e de verificar a questão da constitucionalidade suscitada por Sr. Presidente da República, é evidente que o Governo devia ter começado logo a trabalhar com as ordens, fazendo reuniões, auscultando, e não de uma forma muito sobranceira dizer nós entendemos que é assim e ponto final. E, portanto, o que temos é, para além de tudo, também, basta olhar para o que está no Estatuto, nós temos ali coisas que demonstram uma profundíssima ignorância sobre o que são as ordens. E diga-me o seguinte, o trabalho que fez enquanto Presidente da Comissão, nomeada pela Sra. Bastonária, produziu algum resultado? Foi utilizado, não foi utilizado na altura? Não lhe consigo responder a isso. Não tenho informação suficiente para responder a isso. Portanto, não sei. Sei que a Sra. Ministra me disse que não tinha conhecimento do trabalho da Comissão e foi a única coisa que eu sei. Não teve conhecimento. E na altura nós tivemos conhecimento da criação da Comissão e depois a Comissão cessou as suas funções. O trabalho que foi feito por vós e a proposta que temos, falando assim, o que é que acha que nesta proposta que temos agora em cima da mesa é claramente inadmissível e o que é que teria feito diferente e que fizeram diferente na vossa proposta, por exemplo? Traçando assim as suas linhas vermelhas, por exemplo. É evidente que o que se estava a fazer ali e o que a Comissão começou por fazer era fazer uma adaptação da imposição legal. E porquê isso? Porque tendo em conta aquilo, a Comissão... Desculpe-me interromper, mas é que, só para percebermos, porque há muita gente que ainda não percebeu, a ideia que se passa na comunicação social é que tudo isto é imposto. E é imposto, não tenhamos ilusões quanto a isso. Isto é imposto. Há aqui uma lógica política, há uma lógica política que temos vindo a assistir há muito tempo, não apenas na nossa área, mas em várias áreas, de imposição. Eu julgo que há aqui qualquer coisa que não funcionou bem. A ideia de uma maioria absoluta é uma ideia para poder governar com a autorresponsabilidade. Isto é, não somos obrigados a fazer o que nos mandam os outros. Mas isso não significa a perda do diálogo, não significa a incapacidade de integrar as sugestões de outros. E, portanto, este olhar para o lado do Governo, porque tem uma maioria absoluta e porque pretende fazer o que quer e não interessa o que os outros pensam, é uma má gestão daquilo que podíamos chamar de Estado de Direito Democrático. E, portanto, é evidente que, conforme vamos
tendo as questões concretas, vamos percebendo cada vez mais isso, e no caso da justiça em Portugal é manifesto porque não tem a senhora ministra, que é uma excelente professora, não tem qualquer poder político, julgo que as instruções serão não faça nada, com exceção disto daqui, que também deve ter recebido. E isto também tem a ver com lógicas do ponto de vista da forma como se pensa, não é? Quando o Sr. Primeiro-Ministro diz à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, está, no fundo, a dizer uma grande mentira para justificar a incapacidade ou a não vontade, melhor dito, porque se há coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não tem a incapacidade, é para justificar não fazer certas coisas. Porque, como todos sabemos, se essa lógica, que até me faz pensar noutros Estados, se essa lógica fosse verdadeira, é evidente, não é, que o que aconteceria era o poder político com essa fundamentação não atribuiria meios, que aliás está a acontecer, não, para que a justiça pudesse funcionar. Vamos pensar, um processo complicado no âmbito do direito criminal. Não se atribui meios ao Ministério Público, não se atribui meios aos tribunais, não se atribui meios para, nomeadamente o caso dos funcionários, como sabe, é hoje um caso central. Gravíssimo. É evidente que nós podemos chegar à prescrição de certos processos e desta forma nós estaríamos à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, mas a justiça não funciona porque a política não contribui, por exemplo. E, portanto, é por isso que essa afirmação é uma afirmação que eu diria, para um Estado de Direito democrático, absolutamente inadmissível. No fundo, mas a questão que eu coloco aqui, obviamente, para além da falta de diálogo do Governo com as ordens em geral, o que nós temos assistido e o que muitas pessoas me fazem chegar e me perguntam, até pessoas que não são advogadas, é nós vemos as ordens todas a tentar, ou presumo, a negociar ou a falar e connosco ou não falam ou nós não falamos. Não quero discutir essa parte. Não, eu não tenho elementos para isso. Conheço, por exemplo, algumas ordens, porque um ou outro senhor bastonário falou comigo, falou naquele sentido de conversar, enfim, opiniões, etc. É natural, porque quem passou pela Ordem dos Advogados e tem interesse nisso e está atento, é evidente que tem uma sensibilidade própria de jurista também. É jurista, tem uma preocupação política e tem, digamos, uma sensibilidade para as questões que têm a ver com o Estado de Direito Democrático, que felizmente está no nosso Estatuto, e isso é muito importante e devia fazer, desde logo, distinguir. E, portanto, é natural. Há ordens que solicitaram mais tempo, apresentaram e até avançaram com certo tipo, mas vamos ver. Nós estamos a falar aqui do cotidiano, não é? Para mim é muito mais importante as questões de fundo. E as questões de fundo é o que é que o Governo fez, ou os governos em geral fizeram? Foram criar ordens que a gente não percebe como, nem porquê. E agora há que arrumar a casa. Arrependeram-se, parece. Parece que se arrependeram. Arrependeram-se porquê? Bom, por um lado, a justificação é que há um conjunto de imposições do ponto de vista da União Europeia, que não justifica uma grande parte do que aqui está, mas eu acho que, acima de tudo, há aqui uma ingerência e uma tentativa de tutela das ordens. E para falarmos na tutela das ordens também temos que ir mais fundo, não é? O que é que nós vemos? Eu vou dizer apenas uma coisa que li em tempos, depois analisei, como é evidente, como todos nós, mas um senhor insuspeito porque é membro do Partido Socialista, escreveu um artigo no Jornal de Notícias em que dizia que nós estávamos a viver uma venezuelização da democracia e do Estado de Direito Democrático. Esse artigo, vindo de quem vem, transforma-o num artigo de pessoa insuspeita. E qual era o fundamento que esse senhor dizia? Ele dizia, as instituições, as entidades que têm o dever de fiscalizar estão todas no mesmo partido. E, de facto, aquilo é assustador. Quem é que, pelo menos, quem não estaria? Bom, eu acho que há uma pessoa que não está nisso, felizmente, mas é pela qualidade pessoal dela, que é a senhora Provedora de Justiça, que de facto tem feito um trabalho magnífico. Mas as ordens também.
as ordens, principalmente a ordem dos advogados, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, etc., independentemente das pessoas concordarem ou não com a respectiva ação, mas a verdade manifestaram sempre a sua liberdade, a sua opinião crítica, e a opinião crítica no Estado de Direito Democrático é muito importante, porque no fundo dizer, é a sociedade civil que fala. E ajuda a evoluir. E ajuda a evoluir. Se a sociedade civil se calar, é evidente que nós não temos propriamente um Estado de Direito Democrático do ponto de vista substantivo. E isso é que é grave. Portanto, havia que tutelar as ordens. Se tutelássemos as ordens, naquela ideia, o ideal é as pessoas não discutirem, não é? Um bocado de acordo com aquela ideia que era também acabar com os debates quinzenais, não é? A gente, se puder não discutir e tal, estamos no bom caminho, claro. Não é? Ninguém discute, ninguém fala, isto vai andando. O que é curioso, não é? Principalmente é curioso quando vem de um partido que tem um historial profundamente democrático, se pensarmos em Mário Soares. Portanto, com esse historial, como é que é possível termos chegado a isto hoje? Que dava uma importância enorme à sociedade civil, que tinha elementos de pensamento liberais, simultaneamente com a preocupação do Estado Social, e que nós hoje já não encontramos. O que encontramos é uma defesa interna, se quiser, do mesmo partido. O que encontramos e portanto, enfim, para não me alargar sobre esta questão, só para dizer que não é por acaso que isto sucede, na minha opinião. E, portanto, há aqui uma redução, ao fazer-se isso às ordens, e eu diria, principalmente à Ordem dos Advogados, que é aquela que tem no seu estatuto a defesa do Estado de Direito Democrático. Basta pensar nisso, da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Ao fazer-se isto, o que estamos é, naturalmente, a fechar a boca à sociedade civil. Já não nos bastava a circunstância de o tempo ter contribuído para transformar os juízes de instrução criminal em juízes subscritores das teses do Ministério Público e deixarem de ser aquilo que deveriam ser, que são os juízes das liberdades. E órgãos independentes. Exatamente, claro. E, portanto, se deixam de ser juízes das liberdades, deixam de ser juízes de instrução. E o que temos vindo a verificar, em casos concretos, é que, de facto, muito disto tem acontecido. E, portanto, num contexto destes, ainda dá. É preciso que a Ordem dos Advogados atue ainda mais, a Ordem dos Advogados, enquanto instituição, em nome dos advogados e no Estado de Direito Democrático. E os advogados, particularmente, nos casos concretos que têm, que possam se afirmar através dos mecanismos legais, como é natural, para que possamos respirar essa mesma liberdade que parece que é um período, como eu digo, é um período que estamos a passar muito complicado. Nós habituámos-nos a vê-lo como um homem de diálogo, de procura de pontos e de consensos. Eu quase que me arriscaria a perguntar-lhe se estivesse hoje, ou se fosse ainda bastonário, o que é que faria para tentar quebrar este cenário que referiu. E diz muito bem. Eu sempre atuei tendo duas grandes linhas de força. Uma é isso que estava a dizer, de consenso, de trabalho de corredores, sem câmaras à volta, reuniões muito constantes com o Sr. Presidente do Supremo Tribunal, com a Sra. Procuradora-Geral, com o Sr. Presidente da República, com o Governo, com a Assembleia da República, mas mesmo de uma forma muito intensa, algumas das quais até se mantêm. E, portanto, essa é uma linha que tem que se fazer, e essa linha só se faz consensualizando. Consensualizando naquilo que não é essencial, como é evidente, não é? E, portanto, a consensualização vai-nos permitindo sempre dar ao outro aquilo que o outro não sabe, ou desconhece, ou não refletiu, e o outro, naturalmente, dar-nos a nós aquilo que nós entendemos que são linhas vermelhas que não podem ser passadas. E esse diálogo não se faz uma vez por outra. Esse diálogo tem que ser um diálogo constante, eu diria, no mínimo mensal. E, portanto, tem que haver esta reunião constante, esta disponibilidade. E esta disponibilidade não é possível fazer se estivermos a sair de reuniões e irmos para as câmaras da televisão. Isso não é possível, porque claro, tem que haver aqui uma relação de confiança. Claro. Mas isto não significa que não se possa ter outro tipo de ação. Depende das circunstâncias. Enfim, eu não tive este problema
concreto enquanto bastonário, mas tive, por exemplo, aquilo que é precedente a isto. Eu discuti muito com a Autoridade para a Concorrência e conseguimos que isto não fosse para a frente, não é? De que forma? Discutindo os argumentos, demonstrando que os argumentos que traziam, alguns dos quais não conseguiam demonstrar, é óbvio, não é? Quando se diz que abrir a profissão a outras áreas e a qualquer pessoa vai contribuir para a formação de emprego, é fácil demonstrar. E os milhões que se iriam poupar, e os milhões que eu não consegui perceber. Poupar, é fácil demonstrar o contrário, é muito fácil, quer dizer, e portanto, isso por um lado. Por outro lado, também era possível, e como aconteceu, fazer pressões de uma outra maneira. Eu lembro, por exemplo, quando estávamos a discutir a alteração, duas alterações. Uma era para legitimar, como se lembram de certeza, a questão o regular as sociedades relativamente aos créditos, não é? Que, como sabemos, não são mais do que a forma como atuam, ou julgo que não atuam da mesma maneira, não é? Tipo o homem do fraco, o homem não é? do fraco. Mas que nós íamos sabendo dos telefonemas que faziam às pessoas, a pressão que faziam às pessoas. E havia os carros. E havia aqueles carros negros que apareciam à borda das pessoas. Quando se começou a falar na regulamentação disso, eu pessoalmente fiquei assustado, porque pensei, isto se a continuar assim, nós vamos regulamentando, porque entendemos que é melhor regulamentar do que existir à margem da lei. Ora, eu não entendo isso. Há coisas que têm que existir mesmo à margem da lei e devem ser punidas. Não têm que ser regulamentadas, não faria sentido. Nós conseguimos que fosse retirado essa possibilidade e a Assembleia da República, e nomeadamente o Partido Socialista, retirou o projeto. E, portanto, isso é um trabalho de corredor. O que aconteceu também com a legislação que ia ser alterada no âmbito do apoio judiciário. Havia matérias que nós estávamos de acordo, havia matérias que não estávamos de todo de acordo. Tivemos um colega que foi muito responsável por esse trabalho, foi o Dr. Pedro Alves Loureiro, que hoje é vice-presidente do Conselho Regional de Coimbra. Nós trabalhamos intensamente isso. E no último dia da Assembleia da República, de facto, a questão acabou por não ir à votação. Mas isso foi muito trabalho de corredor. Eu lembro-me de ter jantado com muita gente nessa altura para conseguir convencer que devia ser retirado, que isso não devia ir para a frente. Da mesma maneira aconteceu com a questão do processo de inventário. Não é? Eu demorei um ano a discutir isso com a Sra. Ministra da Justiça. Deixe-me dizer que em algumas matérias não estávamos de acordo, mas a circunstância de ser uma pessoa com uma enorme capacidade intelectual permitiu-nos o diálogo. E conhecimento. E conhecimento. Até que se chegou conseguimos consensualizar que porventura a possibilidade da parte escolher resolveria o problema de uma forma consensual, já que a proposta nossa não passava pela escolha, ia mesmo para os tribunais. E, portanto, lá está, nós andamos a discutir isso e conseguimos consensualizar. O mesmo sucedeu com as alterações introduzidas à Caixa de Previdência, não é? Ao regulamento. O Sr. Presidente, na altura da Caixa de Previdência, o Dr. António Faustino, eu reunia com ele e depois fomos reunir não apenas com a Sra. Ministra da Justiça, mas também com o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, Dr. Vieira da Silva, e de facto nós fizemos diversas reuniões para conseguir retirar algumas coisas que não faziam senso nenhum, nomeadamente o fazer a anexação. Como sabem, tínhamos aquele problema dos 2 salários mínimos, que no fundo era terrível, hoje em dia seria terrível, e tínhamos outras matérias que foram reguladas. Claro que isso era na minha modesta opinião, e enfim, eu sobre isso tenho ideias muito concretas, eu acho que esse era o primeiro patamar da discussão quanto à Caixa, depois haveria um segundo, mas enfim, esse segundo não se chegou lá. E portanto, isso mostra. Agora, mas há alturas em toda esta negociação, isto só é possível quando nós temos do outro lado alguém que está disponível para confrontar as ideias e chegar a um consenso. Mas se nós não temos essa possibilidade, provavelmente teremos que ir mais para a frente. E eu lembro-me, na altura do bastonário Dr. José Miguel Júdice, ele fez algumas atuações em campo concreto que hoje seriam chamadas de sindicalistas. Repare que ele ameaçou, desde logo, parar com
as nomeações. Na altura, o âmbito da judiciário parar os tribunais. Há um vídeo, aliás, muito interessante sobre isso. E, portanto, eu estou convencido, não vou falar no sentido do Dr. José Miguel Júdice, porque cada um tem o seu próprio caminho e desenvolvimento. De hoje, não sei o que é que ele faria, mas se eu pegasse no Dr. José Miguel Júdice à data e fizesse uma extrapolação, como fazem os economistas para hoje, eu diria que o Dr. José Miguel Júdice, nesta situação, provavelmente tentaria que a Ordem, e daria essa instrução, a Ordem deixava de nomear os advogados para o apoio judiciário para pressionar o Governo e dar a conhecer a todos que isto era uma vergonha. Seria isso uma medida sindical? Na minha modesta opinião, não é uma medida sindical. O que está em causa não é o advogado, até porque ele partiria aí nessa matéria. O que estava em causa aí é a defesa do Estado de Direito. E a defesa do Estado de Direito está no Estatuto, é uma obrigação nossa. E, portanto, muitas das vezes há um pré-juízo em que se diz que aquela atuação é uma atuação sindicalista. E esquecemos, mas depois eu diria assim, está bem, tiremos quem está num dado momento e pomos um outro anterior nessa situação. Provavelmente só essa mudança bastaria para que não fosse chamada de sindicalista. E, portanto, nós próprios todos, como é evidente, a começar por mim, temos às vezes pré-juízos e temos que fazer um esforço para o deixar de ter. Mas eu acho que, em primeiro lugar, neste momento, há uma necessidade de unidade profunda. Unidade que não tem a ver com, como diria o Dr. Salgado Zenha, não tem a ver com unicidades. É que a unidade não significa que só haja uma corrente. Há várias correntes dentro dessa unidade. E essa porque parte, se todos só dissermos uma coisa, isto é claro, uma grande chatice. Se alguém é entendido nesse sentido, basta ouvir as pessoas, não é? Quando dizem 2 advogados, no mínimo 4 opiniões, é evidente que isso mostra a liberdade de pensar. O direito dá-nos isso. Porque quem é jurista... E é a nossa base. E é a nossa base. Quem é jurista e sabe que, do ponto de vista até do método interpretativo, nós temos hoje, como sempre tivemos, de facto, olhar para as coisas, refletir sobre as coisas e temos opiniões críticas. Eu acho que um jurista, sem ter capacidade crítica, não é um jurista e muito menos é um advogado. Não, e aliás, há uma frase muito conhecida que é: posso não concordar contigo, mas defenderei o teu direito a expressares a tua opinião até ao fim. Exatamente. Mas isso é a nossa base, tem que ser a nossa base. E por isso é que a circunstância de estar no nosso Estatuto a defesa do Estado de Direito Democrático tem a ver com isso, e dos direitos, liberdades e garantias. O advogado não está ali para defender-se a si, está para defender o outro. Aliás, esta ideia da defesa do outro, hoje é uma ideia que começa a suscitar-nos algumas dúvidas, claro. Não é? Se nós falarmos, enfim, eu falo nisso porque também tenho essa minha preocupação e estou ligado a isso, se andarmos na defesa da pobreza, no combate à pobreza e à exclusão social, é ver a quantidade de pessoas que se afastam, não querem saber isso. E quando digo pessoas, estou a falar de pessoas que até estão ligadas aos partidos e tudo também. Isso não é eleitor. É varrer para debaixo do tapete das realidades. E, portanto, nós temos hoje um Estado de Direito Democrático enfraquecido nesse aspecto. E era isso que eu queria passar agora, que era, já falámos aqui de vários assuntos extremamente interessantes, mas há uma coisa que referiu e que aqui no Conselho Regional também já falámos, é que há linhas vermelhas, tem que haver linhas vermelhas. Na sua opinião, nesta proposta, se tivesse que escolher, quais é que serão as tais linhas vermelhas? Bom, desde logo, nós temos uma questão que é muito importante. O Conselho de Supervisão. O Conselho de Supervisão, que se formos verificar, ele tem um controle total. Aquilo é uma tutela. Mas o que é interessante, porque mostra alguma ignorância, não é só essa tutela. Vamos ver. Ele diz que a sua Constituição, como sabemos, é 40-40-20. Bom, nós dizíamos assim, pronto, está bem, ninguém pensa assim se formos falar do Ministério Público, Conselho Superior do Ministério Público. Olha aí, meu Deus, não é? Mas falando aqui, 40-40-20, não chega para chegarmos lá. Porque não é o facto dos advogados ficarem em minoria. Claro que é uma circunstância, já lá podemos ir. Mas repare quem são os outros 40%. Os outros 40% são professores de Direito. Não é? E eu pergunto, então numa altura em que se diz que este estatuto que visa
é unicamente entregar aos advogados o núcleo forte da sua atividade, que é a judiciária. E depois, sendo a judiciária, mete-se os professores de Direito no órgão de supervisão. Os professores de Direito do órgão de supervisão não têm nada a ver com o mundo judiciário. Aliás, basta ver alguns exemplos que dão para tratar de casos. E, portanto, há aqui alguma coisa que não se entende. Porquê 40% É contraditório, na sua opinião? É contraditório, claro que é. É uma contradição manifesta. Não dá para entender, como também não dá para entender relativamente às questões que, desde logo, seria esse órgão a verificar também o controle sobre questões que têm a ver com o âmbito da deontologia. Bom, e aí a coisa ainda é mais grave. Deixe-me dizer, se calhar também sendo aqui um bocadinho provocador, que é o que tem sido alegado, e o que foi alegado até na altura ainda era bastonário o professor Menezes Leitão, era algumas situações que não eram compreensíveis na nossa deontologia para justificar agora o que aqui está. O que é que acha disso? Não, vamos ver. Em primeiro lugar, é porque isto joga com outro fator que eu vou já meter aqui, que é muito importante, que é o problema que diz respeito ao núcleo forte, ou ao núcleo duro, conforme diz o Dr. Vital Moreira, não é? Que eu conheço bem, sou amigo, mas que estou absolutamente contra. Aliás, costumo dizer sempre, há dois Vitais de Moreira, aqui um corte epistemológico. O Dr. Vital Moreira, da tese que fez, que não tem nada a ver com o que defende hoje. E, portanto, começa logo por aí. Mas, acima de tudo, há esta questão. Falta o estudo. E o Governo demonstra uma absoluta incompetência nesta matéria porque não tratou com quem devia tratar, que era a ordem sobre isto. Se formos fazer uma pesquisa, eu diria o seguinte, 90% dos processos disciplinares, aposto isto, 90% dos processos disciplinares diz respeito não ao núcleo duro. Isto é, diz respeito a matéria, a condutas, não quer dizer que sejam verdadeiras, é evidente, mas estão em averiguação, a condutas que têm a ver com contratos, com negociações, com compras e vendas, isto é, não tem a ver com o tribunal. 10% deverá ter a ver com a área judicial. E, portanto, com esta fundamentação, como é que se vem dizer que é muito importante abrir tudo aquilo, porque até vai ser melhor e, simultaneamente, não é depois controlável, não tem uma tutela deontológica. Ora bem, se mesmo com a tutela deontológica nós temos um problema, que é essa área, agora imagine entrar para essa área, eu costumo dizer a brincar, o senhor que antigamente lá no Porto se sentava num degrauzinho da rua e preenchia os papéis do bilhete de identidade porque as pessoas não sabiam preencher. Bom, eu acho que ele tem aqui um imenso trabalho agora, vai ser fantástico, porque lá, além de preencher os papéis para o bilhete de identidade, agora pode começar a preencher outras coisas. Faz o contrato de promessa, etc. Leva às pessoas, são 20 eurinhos e tal, e a coisa vai ser fantástica. É mais barata. Mais barata e sem tutela. Porque se ele fizer alguma e ficar ele com o bem, ninguém vai, isso só problema criminal. Porque se não houver problema criminal, enfim, a coisa vai andando. Fica incólume. E, portanto, mas isto tem na base uma ignorância sobre o problema. É outra contradição. Portanto, por outro lado, ainda sobre o órgão de supervisão, ele também tem outro, quer dizer, vamos ver, aquilo que está lá é um controle total sobre o Conselho Geral. Isto é, o Conselho Geral tem uma função de governance, como é evidente, que não se confunde com a função... E que é eleito democraticamente. Não se confunde com a função jurisdicional. E isso aí, enfim, eu sempre defendi a divisão absoluta entre as duas coisas. De tal maneira que, enquanto Presidente do Conselho Distrital do Porto, criei a autonomia, de facto, do Conselho de Deontologia relativamente ao Conselho Distrital. O que é que se passa? Com esse controle, o que vai acontecer é alguém reclama, alguém coloca em crise, ou mesmo não reclamando, o Conselho de Supervisão, que tem uma minoria de advogados, 40% de professores, vamos imaginar uma questão, por exemplo, esta. Uma qualquer universidade entende que deve avançar com o curso de Direito e... sei lá, Direito e uma coisa assim um bocadinho estranha, Engenharia, tudo junto. Porquê? Porque a Engenharia faz falta. E a Ordem entende, e quando é ouvida pela Comissão, não,
pela Comissão de Certificação dos Cursos, diz que entende que não, por isto, e argumenta. E o órgão de supervisão diz, nem pense nisso, estão errados, quer dizer, só faltava, então as universidades agora não podem ter isto tudo, podem ter isto e muito mais. E, portanto, bastaria um exemplo peculiar, naturalmente aqui caricatural, para mostrar a capacidade que tem, mas pode ter outras, como sabemos. Fala-se muito, repare, já agora só não querendo perder nem interromper o seu raciocínio, mas é importante até para todos percebermos que há pessoas que às vezes parece que ainda não compreenderam algumas situações. Eu pessoalmente não me sinto habilitado a ir verificar disciplinarmente a conduta de um médico que acaba de fazer uma operação e que não corre bem. Eu não percebo nada daquilo, desculpa a expressão, de direito percebo pouco, mas de medicina ainda percebo muito menos. Mas o que se diz em contraponto é, mas eles deixam prescrever processos gravíssimos, o bebé sem rosto, que foi utilizado até à exaustão. Sim. A questão de haver prescrições em processos nossos em que há abusos sexuais e outras situações que têm sido faladas. Acha que esta alteração vai resolver isto? Não, não vai, claro que Porque não. é isto que é dito. Não, aliás, vai complicar. Vai complicar. Vamos ver. Eu acho que, mais uma vez, faltou estudo. Eu não sei, porque não participei, mas dizem-me que eram jovens, não é por serem jovens que sabem menos, mas nesta matéria é preciso ter experiência de vida. Porquê? Porque é preciso, além de fazer os estudos, enfim, ter estado no terreno e ter-se confrontado com isso. E, de facto, se não há estudo, se não há experiência de vida, o que é que vai acontecer? Colocam-se ali coisas, enfim, que podem lá estar, mas que não depois dão nada. No caso disciplinar, é evidente que alguém que são 40% de professores e depois 20% de juristas de mérito, que não podem ser advogados. Estás a falar de uma maioria, portanto. Estamos a falar de uma maioria. Na geral, o jurista de mérito é um investigador que não fez o doutoramento. Exato. Não é? Eu fiz parte de uma comissão para atribuir a categoria de jurista de mérito numa universidade e, de facto, o que chegava para se atribuir a categoria de jurista de mérito era pessoas, por exemplo, um que foi meu professor e que é uma mente brilhantíssima, eu fiquei muito admirado, não tinha feito o doutoramento, obviamente que é jurista de mérito, mas é professor, não é? Na essência é professor. E, portanto, nós vamos ter, enfim, não sei, claro que também pode haver aqui a entrada de juízes, etc. E, portanto, não vai resolver por várias razões. Primeiro, porque não vai haver tempo, depois porque não vai haver sensibilidade, depois porque há um desconhecimento absoluto. Isto não significa, e agora queria fazer aqui um parênteses, isto não significa que eu não acho, ou que não considere a hipótese, que é possível uma autorregulação em que há maioria de advogados, mas que possa haver pessoas que não sejam advogados, eu diria, da área da magistratura, por exemplo, que possam integrar para dar maior legitimação àquilo que são as sanções. É uma perspectiva diferente. Que é uma perspectiva diferente. Isso pode ser até positivo. Não vejo mal nenhum, nem acho que a gente perca aí a autorregulação. Coisa diferente é o que está nisto. E, portanto, e só está assim porque não houve trabalho. Mas repare, por exemplo, na competência é referida o acompanhar, provavelmente, a atividade formativa da Ordem dos Advogados, em especial a realização do estágio e atividades de reconhecimento. Ora bem, nós estamos a falar de uma coisa que vem no seguimento de uma outra. O que é que dizem os críticos da Ordem? Bom, dizem que a Ordem faz formação que é igual àquela que é das universidades. E isto está completamente errado, dizem, não é? Eu também concordo, a formação da Ordem tem que ser uma formação do ponto de vista da profissionalização. Bom, mas o Governo diz isto por um lado, mas simultaneamente mete uma maioria de professores, quase, não é, aqui, para acompanhar a formação das ordens e com uma capacidade imensa de resolver o problema e até determinar certas coisas. Mas acha que é uma tentativa de legitimar a entrada das universidades na formação da ordem? É isso? Eu acho que há aqui, quer dizer, eu não tenho... Há essa possibilidade. Não tenho que apreciar do ponto de vista subjetivo, não é? Mas do ponto de vista objetivo está aqui. E, portanto, o que é outra contradição, já vamos na terceira, isto é, não estamos a falar naquilo que é, somos absolutamente contra natureza substantiva. Estamos a falar nas contradições de quem propõe, como se estivéssemos, com a nossa experiência, como é evidente, a analisar uma ação que vamos contestar. E, portanto, nós analisamos, isto é contraditório, vou já dizer ao seu juiz, isto é contraditório. E ele vai dizer, pois claro, é contraditório, isto não faz sentido nenhum. No fundo dizem-nos, vocês têm muita teoria, mas por outro lado dizem, têm aqui teóricos. Exatamente, para resolver o problema. Para resolver o problema. Isto não faz sentido, portanto, vai tudo ao contrário do que está. E a gente pergunta, mas como é que isto foi possível?
Eu digo, é possível porque há ignorância, não é? E porque fizeram tudo à pressa, porque não refletiram, e porque a ideia não é essa. A ideia não é esta. Uma pessoa com... enfim, boa fé. Eu ia dizer o contrário. Uma pessoa com alguma má fé diria que há aqui um assalto quase da universidade à ordem. E, portanto, sem que daqui decorra a responsabilidade para as universidades, obviamente, mas parece, não é? Como é evidente. E, portanto, são contradições, porque eu acho que é muito importante referirmos as contradições da própria proposta. Porque isto são as contradições que mostram que ela é absolutamente ignorante. Quer dizer, não é um problema apenas de exercício de poder, de calar a boca aos advogados e à ordem. Não, para além disso, é ignorante, que eu acho que é mais grave. Porque juntar as duas coisas é muito grave. Uma de cada per si já é grave, e naturalmente fechar a boca é gravíssimo. A pior coisa é ignorar o Estado de Direito Democrático, as liberdades, e é ir contra tudo aquilo que nós sempre construímos. E, portanto, não é um problema. Às vezes dizem-me assim, isso é um problema do corporativista, que aliás já é uma das teses. É o argumento mais eu forte. costumo dizer sempre, mas quer dizer, vamos analisar a questão. Nós não temos que dizer que as ordens, até podemos dizer assim, são corporativas. Eu digo assim, se entendem que são corporativas, e dizem logo, mas isso eu vou dizer agora um termo que meu, né? Isso é um resíduo ideológico do Estado Novo. E eu costumo dizer, está bem, até pode ser um resíduo ideológico, mas a verdade é que a prática mostrou que essa questão foi exatamente contra o próprio Estado Novo. Isto é, se alguém se bateu contra o Estado Novo pelo direito das liberdades, foram os advogados e a ordem dos advogados. Ao lado dos presos Ninguém políticos. tem dúvidas sobre isso. Ao lado dos presos políticos. Ao lado dos presos políticos e mais, ao lado daqueles que defendiam a liberdade, como escritores, poetas, Natálias e coisas do género, não é? E que, naquele regime, até do ponto de vista moral, eram afogados. E quem é que aparecia? Advogados de enorme estirpe, de grande categoria, o Francisco Salgado Zenha, o professor Palma Carlos, e gente, claro, muita gente que eu conheço pessoalmente do Norte, para não estar agora a referir, iam para o Tribunal Plenário, não é? E estavam lá a defender o próprio Dr. Mário Soares, não é? E, portanto, construíram a liberdade. O 25 de Abril não foi assim há tanto tempo, do ponto de vista histórico foi muito recente, não é? Mas esquecemos de alguns historiadores que dizem que defendem que a liberdade tem que ser defendida todos os dias. Hoje respira-se a liberdade e pensa-se que basta existir esta coisa que está na Constituição sobre a liberdade para nós vivermos num mundo completamente livre. Não é verdade. A liberdade constrói-se cotidianamente. E para essa construção cotidiana, a mim, eu não tenho, enfim, não me preocupa nada se me dizem que somos corporativistas, se corporativista significasse, enfim, eu estou agora a não seguir, como é evidente, uma coisa muito rigorosa, mas se significasse bater-nos pela liberdade, bater-nos pelo Estado de Direito Democrático como está no nosso Estatuto. Eu acho que faz falta. Não me preocupa nada o resíduo ideológico. Preocupa-me é o que significa o cotidiano. Qual é a imputação desse cotidiano na vida nossa? E, portanto, eu diria, não tem nada a ver com a ideia de corporativo no sentido das corporações e do Estado Novo, não tem a ver nada com uma coisa fechada, não tem a ver com uma questão sindicalista, até porque não está proibido às associações públicas de interesse privado, não está proibida a defesa dos seus associados, como a gente sabe. E, portanto, hoje, por qualquer coisa, se diz, isso ou é um movimento sindicalista, ou é um movimento corporativista, ou seja, no meio não fica nada, porque é muito fácil tentar reduzir a coisa nenhuma, e que é o que se está a fazer. E, portanto, há aqui uma intenção, julgo eu, clara, do ponto de vista da intenção do governo, que eu tenho muita pena. Controlar politicamente a ordem dos advogados. Um governo constituído por um partido que tem na sua origem fundamental o Dr. Mário Soares, a mim custa-me imenso, porque significa que ele já morreu, não é? Não é a ideia, naturalmente, porque já faleceu, é óbvio, mas a ideia do ponto de vista político-ideológico, se quiser, A matriz, no fundo. da matriz social-democrata,
já não existe lá. E, portanto, não conseguir perceber o que é uma maioria absoluta e como é que ela deve funcionar é complicado. É a subversão dos princípios. É a subversão dos princípios. E, principalmente, se essa atuação significa calar a sociedade civil. Ora bem, o que é fundamental para um Estado de Direito Democrático é a sociedade civil. Eu acho que há questões muito, muito graves que se passam hoje, nomeadamente no âmbito da justiça. Nós, se fôssemos analisar a quantidade de questões, de entropias, de erros, de que se está a passar hoje no âmbito da justiça, provavelmente seríamos nós a dizê-lo. Não tenho dúvidas que seriam os seus magistrados sociais a dizê-lo, não tenho dúvidas que seriam os magistrados do Ministério Público a dizê-lo, e não tenho, obviamente, dúvidas que seriam os seus funcionários a dizê-lo. E, portanto, parece que estamos todos de acordo. E este todo que está de acordo é a representação máxima da sociedade civil no âmbito da justiça. Quem é que está do outro lado? Bom, está um governo que não ouve, mas, acima de tudo, não faz. E isso a mim preocupa-me, porque enfim, custa-me imenso, para a minha cabeça, obviamente, que ainda por cima seja o Partido Socialista a fazê-lo. E, portanto, não o reconheço no âmbito da nossa política. Portanto, o que é que acontece? O Estatuto tem erros clamorosos. Mas só voltando estamos a falar neste. às linhas vermelhas, para além do conceito de supervisão... Temos o provedor, temos a questão também que não está absolutamente explicada, que é a questão do provedor daquilo chama-se... Provedor do destinatário dos serviços. Provedor destinatário dos serviços. Não acha que conflitua com a provedora de justiça? Por um lado conflitua, isto é, retira à provedora de justiça isso, e depois este provedor, que ainda por cima é remunerado, não se sabe bem como, em que tabela... Mas por nós. O que, aliás, vai acontecer noutras coisas que estão aqui, que a gente poderá falar. Não se percebe disso. E vai fazer o quê? Repare que diz, mas a Ordem escolhe. Não, a Ordem não escolhe. A Ordem escolhe aqueles que são 3 possibilidades que nos é enviada. E, portanto, bem trabalhado, com certeza. Olha, entre estes você escolha. O que é que ele estará lá a fazer? É para ver se os serviços funcionam bem. E eu diria, mas isto está na supervisão. Uhum. Eu não percebo se é isso. Mas é para fazer aquilo que é o provedor do cliente, mas isso já existe. Pode ser nomeado ou não, então mais vale dizer que é obrigatório nomeá-lo. E pronto, o problema está resolvido. Então nós vamos ter um órgão de supervisão, um provedor dos serviços e um provedor do cliente. E temos ainda um bastonário, uma bastonária que poderá conflituar em termos de competências com essa gente toda. Que, obviamente, não vai perder competências. No fundo vai perder competências, claro, porque fica subalternizado. E, portanto, isto é uma malha. E, para mim, é uma malha que me deixa muito triste, porque é uma malha de silêncio para a Ordem. E, portanto, a Ordem não pode... O que está aqui a passar não é apenas uma questão da Ordem dos Advogados, é uma questão do Estado de Direito Democrático. E da sociedade civil. E da sociedade civil e do cidadão. E, portanto, há questões que eram preciso alterar? Há questões que é preciso melhorar? Obviamente que sim. Do ponto de vista da nossa estrutura organizativa, precisávamos de refundar algumas coisas, isso de certeza absoluta. Precisávamos de ter a área deontológica como o núcleo central, precisávamos. Isso obriga a uma mudança também do nosso estatuto, porque essa é uma questão central da autorregulação e é uma questão central para a vida dos advogados e para as consequências que têm a ver com os cidadãos, aquilo que tem a ver com os seus direitos. Obviamente que sim. E também com a defesa dos próprios advogados. Não é possível termos advogados com participações que não se justifiquem, estarem 1 ano ou 2 anos ou 3 à espera que se vão ter, e dir-lhe-ão. Mas e porquê 2 anos? Tem a ver com a estrutura que está e com o nível de participações que invulgarmente sucedem, muitas das quais não têm justificação nenhuma. Não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. E, portanto... Eu sei, e sei particularmente, porque sofri muitas, sempre da mesma pessoa, quando era presidente do Conselho Distrital, porque eu não deixava que andasse a atacar os colegas todos sem qualquer justificação. E sempre que eu dizia que não, levava com uma participação. Portanto, a gente sabe o que isso significa. E agora imagino que alguém que não perceba nada disto vai julgar isto, não é? E, portanto, há aqui... Esse é um problema que
tínhamos que tratar, podíamos tratar juntamente com o Governo. Olha, aqui é preciso alterar isto, meter algumas pessoas que não tenham a ver para legitimar melhor, também acho bem, mas não pode ser com a intenção que está aqui implícita. E na maioria? E levanta-se outra coisa. Dizem todos, PRR. Está bem, mas espera lá. Há aqui uma questão, parece, por aquilo que eu li, que é a concretização do PRR. Mas como vão acabar com o mandato que está? Não vão, não é? Obviamente. Não podem. E, portanto, também não vão concretizá-lo. Porque é esta pressa toda. O que está lá não é apenas legislar, é pôr em prática para receber a quantia. Mas pôr em prática não conseguem, porque o nosso mandato continua e vai ter Começou que ser. há 6 meses. É? Começou há perto de 6 meses Há este 6 mandato. meses, portanto não é possível isso. Portanto, havia tempo. Tudo isto, toda esta pressa e todo este maltrato, eu acho que daqui decorre, conforme Porquê que acha que é esta pressa toda, já agora? eu Qual é a acho que sua opinião? é para não se pensar também, não é? A ideia de que tudo isto tem a ver com a questão meramente económica, se tiver a ver, não sei, com a questão meramente económica, então eu diria que alguém está a funcionar mal e não são as ordens, é o Governo, naturalmente, não sou de discutir isto lá fora, não é? Estas coisas têm que ter timings. Mas, acima de tudo, já podiam ter começado isto tudo, sabendo como sabiam que era preciso fazer aqui algumas alterações, tinham criado grupos de trabalho, eu não digo comissões, porque a gente sabe que as comissões já é para não se fazer, mas grupos de trabalho no sentido de dizer, olha, vamos fazer aqui várias reuniões com a Ordem dos Advogados, quais são os problemas, as nossas ideias são estas, quais são as vossas ideias, e, acima de tudo, diga-nos o que se passa. Porque esta ignorância do que se passa é terrível para quem vai legislar. Não é? Nós já temos um legislador complicado, não é? Claro. Como todos sabemos. A crítica é generalizada. O legislador, muitas das vezes, está à margem do problema e legisla de qualquer maneira. Depois, muitas das vezes, o próprio ato de legislar, enfim, não tem grande qualidade. Há aqui um problema da técnica logística e, portanto, temos aqui outras questões. Mas, acima de tudo, há aqui, e com fundamento, naturalmente, eu costumo dizer, estamos a perder até aquilo que são os limites ideológicos de cada grupo, não é? Porque há aqui matrizes que não existem. Há pragmatismo puro e simples e há até algumas questões que são, como diriam alguns, não na linha horizontal ideológica, mas na linha vertical, que está, enfim, relativamente a todos e que depois aparece até como na linha horizontal do ponto de vista como se fosse uma ideologia. E, portanto, nós já temos isso tudo e temos, de facto, um combate e um embate sobre esta matéria. E, portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República, na primeira abertura do ano social que participou, julgo que foi na primeira, que veio levantar a questão da necessidade do legislador legislar bem. E levantou bem a questão, na minha opinião, é preciso legislar bem. É claro que hoje podíamos ir mais longe, não tem a ver agora com isto, que é como é que nós criamos aqui os limites do legislador e os limites da ação jurisdicional, mas enfim, mas acima de tudo a incompetência é que não pode ser. E portanto haveria que ouvir. Quando nós vamos ouvir, não é só por questões de natureza técnica também. O que é que se passa? Como é que se passa no mundo real? O que é que se passa no mundo real? Que processos é que existem? Qual é o objeto dos processos do ponto de vista disciplinar? O que é que poderá melhorar essa atividade, se é que querem ajudar nisso, que eu tenho dúvidas? E aí havia muito trabalho a fazer, que poderia ser ajudado. Agora, repare, nós vamos pagar isso e depois como é que esta gente vai ser eleita? Como é que se vão arranjar as listas? Quem é que quer participar? Todos conhecemos, por exemplo, os melhores professores que eu conheci até hoje, se eu fosse convidá-los para participar numa lista, eles diziam, desculpa lá, mas olha, eu gosto muito de si, mas participar eu não participo, eu tenho muito que fazer na universidade, eu sou professor, eu dou aulas, eu digo, e não queriam, não é? Se dissessem que sim, era por amabilidade, o que significa que não iam fazer nada. Claro. Portanto, quem é que vai ficar para fazer? Não sei, provavelmente aqueles que têm algum outro objetivo, não sei, mas portanto, tudo isso está mal pensado, mal cozinhado, para além daquilo que decorre daqui. Portanto, com linhas vermelhas, estas duas para mim era claro. E depois o do Conselho Superior também, como é evidente, haveria que entender isto. É claro que não falamos de uma questão, é que o órgão de supervisão também tem uma importância do ponto de vista da ação formativa. Uhum.
E agora penso, a ação formativa com os professores. E, portanto, provavelmente Lá a ação voltamos à formativa... teoria. Lá voltamos à teoria, contrariamente àquilo que é a intenção ou é aquilo que justifica o próprio a alteração estatutária. Exatamente. Portanto, tudo isto se começarmos a escalpelizar sistematicamente, uma conversa é difícil, às vezes seguimos a questão da sistemática, mas sistematicamente nós iríamos, de facto, mostrar que, independentemente do seu conteúdo, isto não tem jeito nenhum. Ora, temos que procurar o objetivo disto, e para mim é absolutamente claro qual é. E diga-me o seguinte, para além dessas 2 linhas vermelhas que referiu em termos orgânicos, vê mais outras linhas vermelhas, assim, aquelas que lhe ressaltam mais o estágio, A questão do estágio, por exemplo? A questão do estágio, eu diria assim, nós temos aqui um problema curioso relativamente ao estágio. Eu, com toda a franqueza, digo, eles falam no prazo dos 12 meses. Eu não sei se eles estão a pensar como é que chegaram a isto, não é? Eu próprio também acho que o estágio não pode ter uma duração infinita. Não pode ser. Agora, nós temos que pensar na estrutura. A gente, quando começa a legislar, temos que legislar pensando nas condições, a não ser que o Governo, e aí peço desculpa ao Governo e ao seu Primeiro-Ministro estar a pensar mal, é que o Governo venha criar as condições para isso, não é? A Ordem dos Advogados tem as condições que tem, são advogados, a estrutura, não vamos aumentar, espero eu, cotas, enfim, eu costumo dizer que um dos meus galhardetes foi de ter diminuído na história da Ordem, o único que diminuiu cotas, não é? Mas agora, se vamos aumentar outra vez as cotas, porquê? Repare, a estrutura é esta, a não ser que a estrutura seja diferente, inscrições, as práticas, os exames, as correções, quando dizem 12 meses, eu gostaria de saber de que é que estão a falar, a sério. Isto reduz a 6 meses. É claro que eu não estou a discutir a questão de fundo. Essa seria outra que seria interessante, que é como é que nós devemos manter os estágios. Eu aí reconheço, não é? Diria que sou muito mais liberal que provavelmente os outros bastonados, porque eu tenho para o estágio uma ideia que é esta. As intervenções não fazem sentido nenhum para mim, com toda a franqueza. A circunstância de estar amarrada apenas a um patrono não faz sentido nenhum. Portanto, eu acho que era preciso desconstruir, digamos assim, os estágios. Onde é que eles fazem falta? E que polémicas é que tem havido sobre a questão dos estágios que o Estatuto não resolve? Repare, uma das grandes críticas que tinha sido formatada durante muito tempo, inclusive pelas sociedades, era preciso que o estágio não fosse apenas sobre o núcleo duro, fosse aberto aos outros. Bom, mas se agora os outros é qualquer outro, é evidente que também não faz sentido nenhum. Mas o problema central é que faria sentido a ordem, do ponto de vista daquilo que é a ação profissionalizante, o problema da deontologia, obviamente, mas deontologia agora só para os que vão para a área judicial, porque para os outros... É que, repare, já agora questioná-lo sobre isto, que é, além da questão da remuneração do estágio, que é uma questão que também gostava de ouvir a sua opinião, nós temos que, por um lado, abre-se os nossos atos próprios a uma imensidão de pessoas, que a partir de agora, se essa proposta for aprovada tal como está, vai passar a poder praticá-los, e por outro lado, também aparentemente poderá vir a reduzir-se o número de estagiários pela dificuldade em obter estágio. Não tínhamos ilusões, mais, até poderíamos dizer assim, vamos juntar outra contradição. Diz-se ali, isso é mais complicado pelo seguinte, o Estatuto, não sei quem foi quem pensou nisso, mas diz assim, ele não diz que o estágio é remunerado. Para quem é juiz laborista, não é? Ou pelo menos tem alguma sensibilidade nessa área, diria assim, não é exatamente isso. Quem fez isto pensou assim, se for apenas estágio puro, não é remunerado. Se for estágio com trabalho, é remunerado. Ora, a gente já sabe... Mas é que essa é uma questão, porque nós tivemos aqui um debate com o PS e outros partidos, em que foi falada a diferença entre estágio trabalho e estágio formação. Mas agora na legislação não tem lado nenhum. Não, aquilo que estava na LAP era exatamente essa diferenciação entre estágio
que já, por sua vez, era complicado. Nós já temos uma quantidade de decisões judiciais para perceber se é prestação de serviço, se é trabalho subordinado. E agora repara, entre perceber se é estágio propriamente dito ou é também trabalho. E trabalho subordinado, porque há aqui um prejuízo, não é? Isto é, o prejuízo que sempre existiu é, se há atividade de um advogado num qualquer escritório, ele é trabalho subordinado. Mas acha que é um prejuízo provocado por algo que se também tem dito em relação às sociedades de advogados que exploram os estagiários, etc? Claro tem a ver que com é, isso? claro que é também. E as sociedades enfim, deviam ter participado também com a força que têm, mais nesta unidade contra isto, porque esta abertura ao mercado, eu acho que, enfim, se falarmos em algumas sociedades que já estão mais ou menos nesse caminho, as outras não estão, e nem vão estar, nem vão conseguir, porque o que vai entrar são as grandes consultoras, são sociedades que não têm nada a ver com a advocacia. As mediadoras? As mediadoras, enfim, e portanto, os indivíduos que foram para não sei onde, para um país, ganharam muito dinheiro e depois voltam e querem investir e até branquear, provavelmente, capital, e que vão abrir e financiar, e portanto, deve ser essa a ideia. E então essa ideia é de facto compatível com a construção de um trabalho subordinado, mesmo com autonomia técnica. A gente sabe que a autonomia técnica não afasta a ideia por si própria, ou só por si, a ideia de um trabalho subordinado. Mas a prática, em muitos locais, não tem nada a ver com isso. Não é trabalho subordinado, é prestação de serviços, naturalmente com regras. Se fôssemos verificar, veríamos isso. Não quer dizer que não possa haver o contrário, como é evidente. Mas, vamos ver. O problema é que as sociedades que pagam hoje para os estagiários são capazes de incorporar 10%. Não vão incorporar mais, até porque querem incorporar os melhores. E repare que incorporar os melhores, que tem acontecido, por um lado, felizmente, tem significado que muitos dos que não são os melhores, e até alguns que são os piores, vão para onde? Para o SES. A realidade do SES hoje é muito complicada. Repare que no último concurso não concorreu ninguém. Sim. Aqui há tempos estavam a concorrer 50% do que concorria antigamente. Eram 3.000, passaram a concorrer 1.500. Dos 1.500 passaram a concorrer 700 e agora nem concorreu ninguém. Isto é, e quando concorrem, diz quem lá está, não é? Que a qualidade é muito baixa. Sim. Ora bem, e se a qualidade é muito baixa, e se alguns, depois, para fazerem o seu tirocínio lá, a sua formação lá, como auditores, atribuir a uma ausência de qualidade forte o exercício do poder, é uma coisa explosiva. Sim. Como sabemos, é explosiva. E, portanto, eu gosto de ter e estar a fazer um julgamento com alguém que exerce o poder de forma sensata e qualificada. Quem me dera, sejam todos grandes. E se perder, perdi bem, provavelmente, não é? Claro, faz da nossa natureza, a gente deve sempre tentar o resultado melhor dentro destas questões que a gente costuma dizer, enfim, faz parte das nossas éticas, a ética da defesa eficaz do cliente, moldada pela ética, naturalmente, da ética da deontologia. Ora bem, isto significa que pagar, enfim, é um desconhecimento da realidade que eu não tenho. Eu tenho conhecimento porque andei a ver isso na altura. A maior parte dos colegas não têm capacidade para pagar os estágios, muito menos com agora salário fixo. 950. 950, como se fosse uma contratação coletiva de trabalho, que é a ideia, sim. Isto é uma portaria da extensão sim, que não sim, foi negociada. E, portanto, isto levanta questões muito complicadas, porque tem atrás de si um prejuízo também. Vamos ver. Se fossem analisar, nós, enfim, pelo menos a realidade que nós temos, é muito colega a dizer que, enfim, aquilo que retira depois de pagar aos funcionários, depois de pagar o escritório, depois de pagar isto, pagar aquilo, ficará com 1.000 euros. Não pode ter estagiários. Claro. E, portanto, se os estagiários não conseguirem encontrar patrono, só se vier mais uma medida impositiva a dizer tem que ter sim, estagiários. Mas a questão é que esta medida foi alegadamente para democratizar o estágio, não é? Pois, mas já vimos que a questão de democratizar, seja o que for, não existe. Este estatuto não tem
não tem uma sensibilidade democrática. Pronto, isso, para mim, isso é absolutamente claro. E, portanto, esta questão vai levantar um conjunto grande de problemas. É que, pelo menos, poderia dizer assim, há aqui mínimos que poderiam, de acordo com as condições, fixar, ainda é pior, porque estou a ver alguns escritórios dizer, quer dizer, as sociedades têm capacidade, até por várias Sim, sociedades, até pagar mais. e eu sei que pagam muito mais. Pagam mais. Também têm que ter os melhores, têm que pagar mais. O mercado aqui funciona. Mas o mercado também vai funcionar para quem dá trabalho. Claro. E, portanto, se é trabalho, que é uma coisa fabulosa, não é? Que é logo trabalho, não é? Aqui não há sequer a hipótese de pensar na prestação de serviço. É logo trabalho. E trabalho subordinado. Com este valor, nós vamos ter um problema acrescido aqui, que é como dar estágio. E, portanto, esse é um problema concreto. Não acha que corremos o risco dos jovens dizerem eu não consigo arranjar estágio, ninguém me paga os 950 euros porque não há capacidade para essa absorção, considerando que o Regional de Lisboa tem mais de 900 estagiários, isso pode acontecer. Pode. E depois, por outro lado, eles estão perante consultoras, mediadoras que lhes oferecem 1.000, 1.200, 1.300 para irem para lá fazer contratos. Eu penso que a escolha será óbvia, não? Claro, será, obviamente. Isto vai adulterar tudo. Vai adulterar tudo e vamos ter aqui problemas depois de funcionamento, inclusive naquilo que é dito, chamado núcleo duro. Ora bem, eu não gostaria de deixar passar esta ideia do núcleo duro. Nós sabemos, já agora diria que no outro dia ouvi um colega, até acho que foi este fim de semana, falar-me da ideia dos sistemas anglo-saxónicos, principalmente do inglês. Barrister, exatamente. E isso já não é verdade. Isso já não se passa assim. Aquilo já mudou. Já não tem essa regra. Já não há essa diferenciação. Mas, e aqui em Portugal é pior, como sabemos, porque, com todo o respeito, costumo eu dizer sempre, para não ferir sensibilidades, que todos sabemos que a ordem dos solicitadores e agentes de execução é uma ordem politicamente construída. Porque são duas profissões incompatíveis que estão organizadas na mesma ordem. Sim. Eu não consigo perceber isto no Estado de Direito Democrático, com toda a franqueza, e acho que falhamos também aí. Bom, mas passando por isso, porque isso dá um debate interessante, mas tinha que ser com os próprios, porque claro, senão não faz sentido, mas para lhes dizer que vamos ter aí um conjunto de problemas relacionado com esta questão do estágio, dos colegas, das dificuldades e o núcleo duro. Bom, sociedades multidisciplinares. Eu discuti muito isso das sociedades multidisciplinares, a dada altura começámos a pensar porque é que não se faz consórcios, depois porque seria uma solução para os concursos, já que o argumento era os concursos, depois porque hoje sabemos que quando estamos a trabalhar e a gente precisa de um especialista em arquitetura, eu nunca tive dificuldades, não precisei de eu integrar. E pode fazer parcerias pontuais. Fazemos parcerias pontuais, claro. Também não vejo problemas nisso. E eu atinges-te o mesmo objetivo. Exatamente. Portanto, e depois há uma alteração. Porque isso é inevitável, porque a Europa está por aí. Eu digo, pois está, mas os Estados Unidos estão a recuar. Entenderam agora, finalmente, que não é boa ideia. E porquê? Porque levanta problemas de conflitos de interesses, porque aquilo foi apanhado pelas consultoras, e, portanto, nos Estados Unidos a reflexão é ao contrário. E era a mais avançada no ponto de vista da multidisciplinaridade. Exato. E é preciso estudar isso, era preciso estudar com os colegas e com aquilo que se passa hoje nos Estados Unidos para perceber se isso, de facto, essa ideia de progresso não é uma ideia falsa. Bom, por um lado, não há estudo nenhum, como é evidente. Há a ideia que isto é que vai ser bom. E tal. É modernar-se soa bem. É modernar-se soa bem. E, portanto, também não é verdadeiro. Mas, acima de tudo, levanta um problema, que é os defensores da pureza das ordens, nomeadamente a ordem dos advogados, que é sempre a que vem à beira, porque essa é que tem a defesa do Estado de Direito Democrático, das liberdades e garantias, que é o núcleo duro, a gente não mexe. Mexe. Porque ao pôr a multidisciplinaridade nos termos que se imagina que fica, não é? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que vão entrar no núcleo duro. Mesmo que seja através de advogado, naturalmente só pode. E, portanto, do ponto de vista real, o núcleo duro não fica salvo. Nada fica salvo. Nada fica salvo. E, portanto, o que estamos a tratar aqui não é de uma profissão qualquer, não é um problema autocooperativo, se quisermos, não é um problema sindical, não é um problema egoístico,
dir-me-ão, mas ele existe. Não era, quer dizer, é evidente que se eu estou a trabalhar também penso em mim, mas isto qualquer profissão também pensa em isto, eu quero ganhar, não estou a fazer pro bono, não é? Mas isso não é o que diferencia o problema de ser corporativo, de ser sindicalista, não. Nem sequer significa que tenha a ver com os interesses primários. O que isto significa é que a defesa da advocacia e o trabalho da advocacia decorre da defesa do Estado de Direito Democrático, da defesa dos direitos, liberdades e garantias, e não o contrário, isto é, aqueles princípios fundamentais não decorrem do meu interesse egoístico de ser advogado. Eu tenho que conformar a minha conduta àquilo. Sou pena de não ser advogado, independentemente até de não violar nada. Mas se eu for uma espécie de ausente, de não participar em nada, de ser um mudo, surdo, de ser assim como a gente às vezes vê na literatura e no cinema, não é? Alguém que anda para ali, não é? Provavelmente contribuímos de forma profunda para um Estado de Direito que não é democrático, embora se lhe possa chamar de direito, em alguns casos, noutros deixa até de ser de direito, e podemos caminhar para uma construção moderna, enfim, com laivos de grande modernidade de um novo processo kafkiano, não é? E, portanto, em que a pessoa se vê alvo de um processo, nem sabe como nem porquê, depois encontra um juiz de instrução, que é o juiz da assinatura do Ministério Público, e depois vai a julgamento e depois pode ser absolvido, como tem acontecido, aliás, muitas das vezes, mas a honra da pessoa ficou... E o tempo que demora. E o tempo que demora, os custos que demorou, etc. E, portanto, há outras matérias que precisavam ser discutidas hoje, o problema da oportunidade, o problema do Ministério Público, o problema do desenvolvimento dos processos, essa coisa, enfim, complicadíssima que são os megaprocessos, que eu acho que têm a ver com fragilidades de prova. Portanto, há muitas questões que precisavam de ser discutidas no âmbito da Justiça. O problema das custas, obviamente, o problema do Tribunal Constitucional também, obviamente, e peço desculpa aos colegas que não gostam, mas, enfim, tenho que o dizer, não é? O problema da jurisdição administrativa ou fiscal, que eu acho que não faz sentido hoje, enfim, eu sei que eles acham, muitos colegas vieram dizer, você quer acabar com a especialização? Não, bem pelo contrário, eu quero que haja uma especialização forte e intensa no âmbito administrativo, forte e intensa no âmbito fiscal, mas não precisa haver uma jurisdição autónoma. Enfim, as fundamentações a partir de França já foram o que eram, e aqui não tem, na minha modesta opinião, o resultado. Mas não é para enfraquecê-las, é para ainda intensificar mais essa autonomia. E, portanto, eu acho que, não quer dizer que tenha que ser feito já, até podia ser feito com longo prazo, pensar nisso, agora tem que se fazer o debate. Tem que se olhar para a justiça a curto prazo, microcirurgia, e a médio e longo prazo, cirurgia. Mas o que se nota é que não há debates. Não há debates. É aquilo que eu lhe dizia. Eu fico surpreendido porque a matriz que digamos que deveria iluminar o Partido Socialista, que seria a matriz que tem a ver com a política que foi feita e pensada e idealizada por Mário Soares, a liberdade de pensamento. Que é a liberdade de pensamento de qual ele se bateu sempre, a liberdade do mercado, porque ele era liberal aí nessa matéria, e a defesa intransigente social dos mais desprotegidos. Isso é uma questão central ao próprio Partido Socialista, como é a outros. Não é reduto, não é? Não é reduto. Felizmente bastava ler os escritos do engenheiro Mário da Costa para perceber que não é reduto. Ele tem textos absolutamente centrais na defesa das questões sociais, até em alguns casos com mais intensidade. E, portanto, não é reduto. Mas não é isso que estamos a ver. E, portanto, atualmente, estas coisas que têm sucedido, o problema da corrupção de cima para baixo, que é intensa neste momento, os problemas das demissões, as não aceitações de demissões, o problema da TAP, o problema disto, o problema daquilo, mas acima de tudo esta corrupção que a gente sente.
agora começa a estar construída simultaneamente com os silêncios, como aconteceu como muitas vezes sucede, que é a primeira síntese, chamemos assim, daquilo que foi da Comissão, como sabemos, da TAP, que foi preciso ser mexida. Eu acho que não faz sentido que tenha que ser tão mexida, devia estar logo lá, mas isto dá-nos a ideia do estado em que estamos hoje a refletir e a pensar e a tratar. E esse é assustador para quem tiver uma defesa intransigente do Estado de Direito Democrático. E, portanto, eu não consigo pensar isto à margem do resto. E, portanto, o que nós temos aqui, socorrendo-me outra vez do tal autor que lhe falei, que é do Partido Socialista, da venezuelização do Estado de Direito Democrático, isto faz-nos refletir um pouco e temer. E, portanto, porquê as ordens? Eu acho que há ordens de facto que não fazem sentido, não têm delegação de poderes propriamente, não têm aquele trabalho que era necessário que fosse feito por uma outra entidade, que o Estado deposita essa confiança. O que o Estado vem dizer agora há delegação de poderes, mas eu não deposito confiança nenhuma. Eu sou desconfiado e, acima de tudo, quero controlar. E isto é terrível, não é? Isto é terrível. O que nós precisamos é de uma sociedade civil forte, livre e capaz de ter uma opinião crítica. E plural, claro. Se não for plural, a Ordem dos Advogados vive disso. E agora vimos este fim de semana, não é? A quantidade, a gente até diz assim, aquilo não faz sentido. Pode não fazer, eu ouvi algumas conclusões, para mim, claro, pessoalmente não faziam sentido nenhum. Mas pronto, mas nós vivemos numa coisa... E temos que respeitar. E temos que respeitar e temos que debater. O respeito que temos que dar é o respeito de não ignorar e debater e dizer, eu não estou de acordo consigo. Este é o respeito por ele. Claro. O respeito por ele não é ignorar, é dizer, eu não estou de acordo consigo. Porque a manifestação crítica é a primeira manifestação da liberdade. E, portanto, eu acho que o que estamos aqui a debater e aqui a falar é muito importante para o futuro de todos. E julgo que o que se tenta fazer aqui é, de facto, com isto, quer dizer, retirando todos os atos próprios, com exceção do núcleo duro, que não é verdade, pelo menos na sua pureza, o que estamos a fazer é acabar com uma profissão fundamental, que tem sido sempre fundamental, que a história, ao longo de tantos anos, não é? Centenas de anos, mostra que foi sempre fundamental, tão fundamental como a sobrevivência. E, no fundo, sob a capa de uma alegada liberalização, mais concorrência, preços mais baixos, estamos a acentuar o fosso entre pobres e ricos. Os ricos vão continuar a ter advogado, obviamente. Pagos a peso de ouro. Claro. Os pobres é que cada vez mais vão cair nas mãos, desculpe uma expressão, dos sapateiros que para aí andam. O tal senhor que faz o bilhete vazio na altura. E que pagam 15 euros por uma consulta jurídica dada por essas pessoas e que vão ficar nas mãos. Sabes lá de quem? Eu só corrigiria por uma opinião dita jurídica. Não pode ser consulta, não é? Chega a consulta. Exato. Não há consulta aí, né? Porque é exatamente essa ideia. Qualquer um pode. Há matérias. Porque se diz que é mais barato. E há matérias que é simples. Isso, até do ponto de vista cultural, é engraçado, não é? Se nós formos discutir a questão de um filme, toda a gente discute. Toda a gente, porque há uma primeira impressão, é bom, é mau, gostei, mas já, se ficarmos na área subjetiva, estamos bem, gostei, não gostei, está bem. Se passarmos para o teatro, já não é tanto assim, a coisa já é mais complicada, isso tem raízes. Se formos ver uma pintura também, mas se formos para a escultura já é diferente. Se formos para a performance, então até a coisa complica-se bastante. Nesta nossa área é a mesma coisa. Consulta, que é direito. Eu vou aqui. É a legalização do Dr. Google. É a legalização do Dr. Google. Exatamente, vou ver ali e eu também dou umas consultas. Em minha casa, eu sou o médico. Não é? Porque claro, toda a gente que está com problemas pergunta porque é que deve tomar. Eu digo sempre, quando não é nada de grave, eu digo, mas às vezes até quando é grave, se fosse eu ia por aqui. Tenho alguma apetência para isso, mas não sou. E depois quando vão ao médico, às vezes os médicos dizem assim, sim senhora, está bem, mas quem é que lhe disse? Foi o meu padrasto disse-me isto, quando foi a minha enteada aqui há dias. E ele disse, sim, está bem, ele é médico, não é? Não, ele é advogado. Repare, é evidente que estamos ao nível intrafamiliar, em que a gente vai sugerindo algumas coisas, depois diz, mas não é o médico, é a minha opinião. Todos temos opiniões.
Exato. Agora, quando entramos, eu sempre lhes digo, mas têm que ir ao médico, a gente pode ter uma opinião, se for uma constipação ou tal, não custa nada dar uma opinião, não é? Aí não há crise, mas a ideia de que direito é uma coisa simples, por isso é que muita gente tem aquela ideia também de para que é que eu vou pagar se a única coisa que esteve foi mandar uns bitites, não é? Exatamente. Portanto, isto é por um outro lado. Por outro lado, há aqui uma construção, e agora só para esta ideia que eu gostava de deixar, há aqui uma construção que tem a ver com uma construção do âmbito do filme, não é? E também da literatura, muitas das vezes, do advogado que não é probo, não é honesto, isso foi-se construindo, repara. Mercenário. Claro, e isso muitas vezes aculturou, entrou, e por isso é que às vezes algumas medidas que são trazidas pelos governos aproveitam-se disso. Quando o filho do Harrison Ford foi entrevistado e perguntaram-lhe se o pai era, como é que era? Ele era um ator, e é um ator fantástico, de facto, e ele disse, o meu pai é fantástico, umas vezes faz de herói, outras vezes faz de advogado. Portanto, está a ver a aculturação que isto tem, não é? A nível mundial. A nível mundial. E, portanto, isto entra. Sim. Claro que há diferenças, quando estamos a falar em abstrato dos advogados, ou quando estamos a falar do seu próprio advogado, não é? Claro. E, portanto, quando falamos do próprio advogado, tudo muda. Até ao dia em que a pessoa entende que já não há confiança e vai para o outro, mas depois o outro passa a ser não, de facto porque melhor. É curioso, porque muitas vezes o que nós ouvimos é o meu advogado é fantástico, mas a classe não presta. Isso Ou mesmo. seja, e depois a gente diz assim, mas o teu advogado não faz parte da classe, como é que isso é possível? Não presta porque é uma coisa curiosa. Por um lado, por esta ideia fílmica, não é? Esta aculturação que tem surgido através dos filmes e de uma certa literatura, etc. Porque isso é que cria drama, não é? E, portanto, isso rende depois. Mas, para além disso, há aqui também alguma coisa que entra dentro, que é, eu não gosto do advogado do outro. Porquê? Porque o advogado do outro está contra mim. Exato. Se está contra mim, não é meu favor, se não é meu favor, não presta. A gente vê isso muito nos estádios de futebol, não é? Sim. Podem estar dois ali a dar pontapés, mas a gente está sempre a dizer que o outro é que é aquele e é aquele outro. E o penalti até é se for a nosso favor e não é se for do outro lado. Claro, mesmo assim. Isso faz-me lembrar um dia, um dia eu estava numa conferência e que participei eu, já não sei qual era o tema, mas era de direito, e participou um juiz desembargador e tal, e eu disse, eu tenho muito gosto de estar aqui na mesa consigo, é um fantástico juiz desembargador, e ele virou-se para mim e disse, o senhor diz isso, aquela ação importante que você teve, a sentença foi-lhe favorável, e portanto... É um bocadinho isso. É um bocadinho isso também. Isso. Mas eu também já tive sentenças contra e que bati palmas para achar que... Mas não gostei, como é evidente. Claro. Mas esse tempo também deste intrusamento entre nós e as magistraturas, infelizmente, muitas vezes está a acabar. Claro. E daí eu digo, há exemplos fantásticos. Pensar hoje, por exemplo, no que se passa ao nível institucional no Tribunal da Relação do Porto, é falar naquilo que deve ser a relação com a sociedade civil. Claro. E, portanto, há ainda bons exemplos, mas começa a escoar, começa a faltar meios. E só para chegarmos à questão dos meios, que eu não posso largar esta ideia. Porquê? Porque, repara, os tribunais da relação, mais ou menos ao nível da Europa, eram dos melhores. Os portugueses, 90 dias para um acórdão. Hoje é quase impossível. Porque não têm meios outra vez. E, portanto, esta coisa, à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, é a melhor forma de responsabilização e de acabar com a justiça sem meios. Com a justiça sem meios. E, portanto, provavelmente seguindo outras intenções. Eu não posso deixar de considerar que estamos a chegar ao fim, mas há uma coisa que eu tinha que lhe perguntar, que, considerando as funções que já exerceu e a polémica que tem havido a propósito da tal cessação unilateral do acordo de reciprocidade luso-brasileira, se tem opinião, se quer emitir opinião sobre isto, o que é que acha disto tudo? Porque tem havido aqui discussões muito acaloradas de parte a parte, dos portugueses, dos brasileiros, e às vezes eu diria que até roça um bocadinho a xenofobia de parte a parte. Infelizmente, que é uma coisa que eu não me agrada rigorosamente nada. Sim, esse é um tema complicado. É um tema complicado e complexo. Começando, nós temos uma norma no Estatuto e eu tenho muita dificuldade em perceber como é que se ultrapassa a norma. Portanto, é uma norma da Assembleia da República
A norma não diz que está dependente de coisa nenhuma, diz que tem que haver reciprocidade. Portanto, a primeira questão é uma questão meramente legal, que me faz refletir, obviamente, e, portanto, eu estou ainda no âmbito da reflexão. Depois, fora da norma, eu diria, o que estava a passar não era possível continuar a passar-se. Também é verdade, isto é, ao nível dos factos. E porquê? Porque nós estamos a confrontar-nos com uma ordem dos advogados portugueses com 35 mil e uma ordem dos advogados brasileira com 1.300.000. Eu, quando fui ao Brasil fazer uma conferência em Belém do Pará, fui convidado para ir a uma universidade, onde também fui fazer uma conferência, e quando lá cheguei encontrei um cartaz que dizia: amanhã às 15 horas, sessão sobre como inscrever em Portugal como advogado. E só Belém do Pará, nessa altura, tinha 30 mil advogados. Só Belém. Portanto, aqui, e portanto o que é que eu fiz? Tentei, no âmbito da UALP, discutir e introduzir uma questão que me pareceu fundamental, até porque também tinha sido colocada por Macau, que era esta: nós devíamos pegar na reciprocidade e a primeira coisa a fazer era dizer a reciprocidade é proporcional. Macau tinha colocado o problema a Portugal, no sentido de dizer: nós queremos voltar à reciprocidade, mas nós somos 4 mil, e portanto não podemos permitir que seja uma reciprocidade absoluta. E eu disse: têm razão, como nós temos relativamente ao Brasil. Claro, na altura não se fez com Macau, porque eu queria que se fizesse com todos os países lusófonos. Não faz sentido Angola e Moçambique estarem à margem disto. Cabo Verde, o que for. Não faz sentido. Os países de língua portuguesa deviam ser mais solidários e não ter mecanismos ímpios para que se possa advogar como acontece hoje. E, portanto, agora, sem prejuízo para os próprios. E por isso a proporcionalidade fazia sentido. Se estamos a tratar com 35 mil, com um país que tem, por exemplo, 5 mil, é evidente que tem que haver aqui uma proporcionalidade. Mas se estamos a tratar com o Brasil, também tem que haver uma proporcionalidade. Portanto, a primeira questão que eu diria, do ponto de vista dos factos, era importante tratar isto ao nível da reciprocidade proporcional. Isto é, e portanto, sob pena, até por força da Europa, de um dia termos aqui 35 mil não é nada para o Brasil. Meter aqui 35 mil, eu diria 36 mil e tudo que for atos eleitorais e tudo passa a ser a casa brasileira. Exato. Não é por problemas de xenofobia, é um problema de factos. E este problema de factos leva a um segundo pressuposto, que eu assisti, eu vi, falei, que era os colegas brasileiros. Chegavam cá e alguns vinham falar comigo porque dizendo: nós precisamos de formação. Eram eles próprios, sim. Mas nem todos tomam a iniciativa. Nós precisamos de formação, nós não sabemos trabalhar com os sítios, nós não fazemos a menor ideia da deontologia de cá, nós não sabemos, porque é diferente, apesar das semelhanças, é diferente do ponto de vista do ordenamento jurídico. E, portanto, era necessário, não é fazer um estágio, porque são advogados e há o princípio da reciprocidade, mas era fazer alguma coisa, um curto espaço de tempo, 6 meses talvez, para dar uma formação àqueles que ficassem, para que pudessem não ir experimentando com prejuízo do cliente. Exato. Que eu assisti. E, portanto, não tem a ver com o problema da xenofobia. E, portanto, eu acho que a questão é complicada, é complexa e merecia ser tratada a um nível mais profundo. Desde logo, a partir dos próprios governos. Esta questão é demasiado importante, mas é demasiado importante para todos os países de língua portuguesa em que deveríamos pensar nisso. E, portanto, a ideia, diria eu, que Macau trouxe, o problema da profissionalidade, que devia ser alargada a tudo, esta ideia de que tudo é livre e tudo sob pena de podermos ser designados de xenofobia, é uma ideia perigosa também. Quer dizer, isto daqui a pouco, não é? Faz lembrar aqueles processos que entram logo com violência, que é para resolver logo o problema. E, portanto, temos de ter aqui algum cuidado. Agora, isto é ao nível dos factos, e que nos têm que preparar para uma discussão séria, trazendo as entidades, talvez através da UALP e da CLP, não é? Para que pudéssemos burilar uma coisa melhor, mas com a participação dos governos. Diplomaticamente. E diplomaticamente, naturalmente. E depois, temos o problema da lei. Portanto, como eu acho que é um problema complexo, em que ao nível dos factos eu percebo
Ao nível de direito tenho dúvidas. Eu diria que, porventura, abriu-se a porta para uma grande discussão. Espero que não seja para grandes processos, mas abriu-se a porta para uma grande discussão. A situação de fazer de conta não pode ser. Agora, ela precisava ser refletida, como é evidente, precisava ser pensada, guisada. Nós não podemos ter, como os conselhos regionais sabem bem, não é? A entrada sistemática, mensal, de mais de 100 pessoas, porventura, e que a gente diz assim, não há problema nenhum, porque a grande maioria não fica cá, vai para a Europa. Outra até volta. O problema não é esse, não é? O problema é isto ampliar-se de todas e qualquer formas. Se for com gente de qualidade, eu diria excelente, não temos que ter aqui limites, se calhar, a não ser da proporcionalidade. De facto, não é possível debater-nos com 35 mil relativamente a 1.300.000, que seria facilmente absorvido por isso. E dirão, mas isso já é xenofobia, porque já está a dizer que vai limitar de acordo com a proporcionalidade. Eu, na altura, cheguei a falar com o presidente da OAB, como falei com os outros presidentes, e a ideia da proporcionalidade era uma ideia que as pessoas concordavam. Mesmo no Brasil, o presidente da OAB dizia, sim, eu percebo isso, faz sentido. Claro. Não se conseguiu concretizar, infelizmente, mas faz sentido. Portanto, isso são ao nível das preocupações. E depois o outro nível é o nível, de facto, não é da falta de qualidade, que às vezes diz falta de qualidade. Não, os colegas brasileiros não têm falta de qualidade. Têm um desconhecimento de uma realidade como nós temos quando vamos para lá. E, portanto, há um desconhecimento da realidade. A questão dos sítios é desconhecida, a legislação também não é facilmente manuseável nos termos rigorosos e, portanto, não se trata de fazer estágio. O que se trata, digo eu, é de ter um curso, chamemos lá o que se quiser, uma formação, melhor dito, uma formação para se integrar, ou para integrar aquilo que é o ordenamento jurídico português, os mecanismos, os meios, para quê? Dentro daquilo que nós já dissemos há pouco, dentro daquilo que é fundamento da advocacia, que é servir o cidadão, servir o Estado de Direito Democrático e não servir os juízes, como eu já ouvi neste fim de semana, que foi uma coisa que me deixou, nós não servimos os juízes, nem os juízes servem os advogados. Felizmente, eu costumo dizer, seguindo a ideia de Gomes Canutilho, nós somos uma tribo de juristas. E nesse sentido, enquanto tribo, nós compartilhamos ideias, nós compartilhamos formas de pensar, desde logo do ponto de vista metodológico, de interpretativo, e aí também falta fazer caminho, e compartilhamos, portanto, as preocupações com o outro. Claro. Dentro daquilo que é a distinção funcional de cada um. E, portanto, se conseguíssemos todos respeitar-nos um ao outro, naturalmente com aquilo que é a veemência que temos que pôr nas coisas, sem ser desrespeitador, com a defesa intransigente mas qualificada do cliente e dos seus direitos, se todos conseguirmos fazer isso, sem nunca esquecer que pertencemos a essa mesma tribo, eu acho que estamos a contribuir para um melhor Estado de Direito Democrático e, acima de tudo, para não deixar que sobre nós se estenda um manto de silêncio e de não permitir que possamos manifestar-nos criticamente relativamente a quem quer que seja, nomeadamente relativamente aos poderes constituídos. Muito obrigado, Sr. Bastonário, foi um prazer imenso. Muito obrigado pela sua disponibilidade por vir aqui falar connosco e espero que tenham gostado. Recordo que amanhã receberemos aqui o Dr. António Marinho e Pinto e na quinta-feira o Sr. Professor Menezes Leitão. Muito obrigado por estarem desse lado. Até uma próxima.